Ok, já está a funcionar. Bom, então estava a dizer, ainda não conseguiu pôr o microfone a funcionar, Nuno Alberto. Tenho que testar isso aí de outra maneira, noutra altura. Bom, em relação aos PDFs com som, vocês conseguem todos ouvir os PDFs? Eu tive aí alguns estudantes que não conseguiam ouvir o som nos PDFs. O professor disse que era só para clicar no ícone canto superior esquerdo e ele não identifica nenhum som, nenhum ficheiro de som. Não deu nada. Mas no meu. Tens que abrir isso no Acrobat. No Acrobat, ok. Sim, não pode ser diretamente da plataforma. Tem que o descarregar. Os que dizem com som, os últimos que eu introduzi. E depois, vocês, não sei se estão num fórum dos estudantes do dia, e há lá um link que eles têm mais dificuldade em ouvir. Acionando esse link, descarregam lá um fecheiro para o Acrobat que permite fazer audição. Ok? Ok. Mas tem que descarregar os PDFs. Bom, então vamos começar com a aula de hoje, portanto, a aula de fadiga. Estamos 20 neste momento. Então agora eu vou começar por... Portanto, hoje vamos abordar basicamente 2 módulos daqueles que eu disponibilizei. O quarto módulo de dimensionamento eu irei abordar só ao de leve e depois o professor Paulo Gameiro irá falar sobre ele. Portanto, nós vamos nos concentrar na aula de hoje, no primeiro e no segundo. Eu vou partilhar aqui o ecrã com esse tal... outra questão. Nós vamos fazer, da mesma forma, a avaliação do tal teste prático, hoje. Ok? Portanto, vamos manter esta metodologia. A diferença para o anterior é que se vocês acharem que não querem que seja contabilizada, ao contrário daquilo que acontecia antes destas alterações, vocês podem não fazer avaliação contínua, não fazer a tal avaliação dos 2 valores das perguntas. Ok? Estou a ouvir alguém, mas ouvi mal. Não estou a ouvir. Alguém tem o microfone ligado? Portanto, eu gostava de dizer é que no final então vamos fazer como fazemos em aulas presenciais. Eu coloco o PowerPoint com o QR Code e vocês leem o QR Code com o telemóvel e fazem a submissão do questionário. Ok? Depois, se vão usar isso ou não vão, é uma decisão vossa, das avaliações. Ok? Bom, então em relação à fadiga, portanto já estão a ver o tópico que eu tenho aqui no ecrã, certo? O tópico 1, fadiga. Certo? Estão a ouvir? Certo. Sim? Sim. Bom, portanto, este é o tópico 1. As palavras-chave são fadiga e curvas SN. Estas curvas SN são as curvas que representam este fenómeno de fadiga. O S quer dizer tensão, o N quer dizer número de ciclos, ou seja, em função da tensão aplicada, no caso a tensão alternada, que nós iremos falar mais à frente, assim vai corresponder uma determinada vida do componente. Hoje vamos falar da caracterização deste processo de fadiga, como é que isto ocorre, qual é que é o aspecto das superfícies de fratura, portanto, qual é que é a morfologia das superfícies de fratura, e vamos também fazer uma descrição microscópica de como é que este processo ocorre. Então, em resistência dos materiais,
nós abordamos a questão das solicitações estáticas, ou seja, o projeto estático, ou seja, quando não as tensões, as solicitações não variavam no tempo. Aqui em órgãos de máquinas, nesta questão da fadiga, vamos ter então solicitações que vão originar tensões que variam no tempo, ou seja, a tensão é aplicada, a solicitação é aplicada, flexão, ou tração, ou torção, e vai corresponder a uma determinada tensão, sendo que agora haverá uma alteração desta solicitação, ou seja, podemos ter em determinados momentos, por exemplo, mais 100 megapascal, depois pode ir a 0, depois pode voltar a 100, depois pode ir a 0. Isto sucessivamente com o funcionamento da máquina ou da estrutura. Ou seja, vamos ter as tensões a variar ao longo do tempo. E esta questão desta variação vai obrigar a uma nova abordagem, a uma nova metodologia que é designada de fadiga. E é essa abordagem que nós iremos estudar, portanto, o cálculo analítico à fadiga. Tal como fizemos no projeto estático, vamos ter que determinar as tensões atuantes, que neste caso são duas, sempre, tensão alternada e tensão média. Temos sempre que determinar estas tensões. Do lado das tensões admissíveis, essa tensão admissível, aqui no caso da fadiga, é designada por tensão limite de fadiga. E vamos também aprender a fazer essa determinação. E depois comparamos as tensões alternadas com as tensões limite de fadiga. Dizer também que este fenómeno de fadiga é o que ocorre, a maior parte, 80% a 90%, de todas as rupturas que acontecem nas peças ou nas estruturas são causadas, são originadas por este fenómeno de fadiga. Portanto, hoje em dia, todos os componentes, todos os equipamentos, todas as peças, todas as estruturas têm solicitações dinâmicas e, por conseguinte, está sempre subjacente uma variação dessas tensões e, com isso, vamos ter uma solicitação, uma tensão dinâmica. Este fenómeno apareceu em meados do século XIX, justamente quando os eixos das locomotivas começaram a ter rupturas que eram imprevisíveis, que eram repentinas e que os engenheiros da época não conseguiam compreender. E foi então o engenheiro Wohler, um engenheiro alemão, que começou por investigar este fenómeno que estava a aparecer recorrentemente nos veios das locomotivas. Esta questão inicia-se nesta altura, porque até à Revolução Industrial, os equipamentos, as máquinas, o funcionamento era rudimentar, portanto, eram movimentados por animais, portanto, com funcionamentos muito, muito simples. E depois, com a industrialização, vieram as máquinas e esta industrialização impôs outro tipo de desafios. Esta questão da fadiga pode ser pode ser tratada de diferentes maneiras. Portanto, pode ser tratada em termos de escolha de materiais e tratamentos térmicos. Materiais estes e tratamentos térmicos que conduzam a um elevado desempenho à fadiga, ou, se quiserem, uma melhoria da resistência à fadiga. Estamos a falar de melhoria de superfícies, dos estados superficiais, dos tratamentos que ocorrem na superfície, dos acabamentos superficiais, que, como vocês irão perceber daqui mais à frente um bocadinho, são determinantes para este fenómeno, já que, na maior parte dos casos, este fenómeno de fadiga vai iniciar-se na superfície e, portanto, tudo o que esteja relacionado com a superfície dos materiais vai ter consequências na resistência à fadiga. Em termos de materiais e em termos de metalurgia,
hoje em dia, com os novos processos que existem de produção dos aços, nomeadamente, até porque hoje em dia temos uma produção que é bastante limpa destes metais, portanto os fornos permitem um controlo atmosférico muito eficaz, ou seja, impede que haja contaminação do produto e, desse modo, é cada vez mais difícil para o engenheiro de materiais ou metalúrgico conseguir ter melhorias significativas apenas nesta primeira fase da produção dos aços. Depois a questão seguinte, tratamentos térmicos superficiais e até mesmo acabamento. Aí há hoje em dia muita investigação que permite melhorar significativamente o comportamento à fadiga, nomeadamente através de tratamentos de endurecimento superficial do género de cementação, nitruração, combinação destes, e a própria melhoria destes tratamentos permite melhorar o comportamento à fadiga. Em termos de acabamento superficial, também hoje em dia há tratamentos que permitem que se melhore significativamente a superfície dos materiais e, portanto, otimizando e minimizando os problemas de fadiga. A parte que nós vamos abordar com mais detalhe é este segundo ponto e está relacionado com o projeto à fadiga. Nomeadamente, encarar este projeto já com a finalidade de otimizar o processo de fadiga. Logo na concepção do próprio equipamento, das forças em causa, das estruturas, etc, etc. Nós vamos fazer a nossa abordagem em termos de projeto mecânico, no projeto à fadiga, utilizando métodos analíticos, que nós iremos falar mais tarde, que nos permitem fazer essa determinação. Existem diversos métodos de dimensionamento à fadiga. Nós vamos falar aqui de uma pequena parte e mesmo nessa parte nós vamos falar de dimensionamento chamado amplitude de tensão constante. Já vou falar disso mais para a frente. Mas existem vários modos de fazer esta análise. Vocês continuam todos aí ou já estão a dormir? Ou já saíram? Estão todos? Estão a ouvir? Estamos a ouvir. Eu estou. Sim. Ok. Estamos a ouvir. Estão a ouvir bem? Sim. Ora bem, então, quais são as fases que caracterizam o processo de fadiga? Esta é a parte, estamos na parte fundamental deste processo. Basicamente, nós temos duas grandes fases que conduzem ao processo de fadiga. Uma primeira que está relacionada com a fase da iniciação. Portanto, temos aqui uma primeira fase, estão a ver aqui o desenho que eu estou a fazer? Uma primeira fase que diz respeito à iniciação da fissura, à iniciação da fenda. Isto envolve duas fases dentro desta. A nucleação da fenda, a nucleação da fissura, que é onde tudo começa, aqui nesta parte. Ok? Sem esta nucleação da fissura, sem o aparecimento desta primeira fenda, desta primeira fissura, não há fadiga. Portanto, se nós conseguirmos inibir este processo, vamos ter uma duração infinita à fadiga. Depois passa para o crescimento microscópico da fenda e a questão, que aliás nós iremos ver a seguir na definição de fadiga, é que após a nucleação da fenda ou da fissura, este processo é irreversível, vai conduzir obrigatoriamente, necessariamente, ao crescimento da fissura. Portanto, ela aparece normalmente na superfície, normalmente, há casos em que não é assim, pode ser em profundidade, e depois vai crescer. Mais rapidamente, menos rapidamente, depende de muitas variáveis, mas vai ser, este processo é irreversível. Depois, entramos na outra fase, na outra grande fase, que é designada por propagação da fenda.
propagação da fissura. Esta propagação da fissura da fenda já é visível a olho nu. Portanto, aqui já é possível, apenas com um controle visual, verificar se o componente estiver acessível, evidentemente, se a peça estiver acessível, verificar a sua propagação e podê-la controlar, mais ou menos, até à ruptura final, ou seja, até o momento em que o que resta da secção transversal já não consegue suportar a tensão externa e, portanto, ela vai partir. Portanto, em termos de caracterização do processo de fadiga, temos 4 fases: nucleação, crescimento, tudo na fase microscópica, depois propagação e ruptura final. E isto tudo prefaz a duração do componente à fadiga. Chama a atenção para o facto de que este processo de fadiga desenvolve-se para tensões até, atenção, limite de elasticidade. Portanto, este processo não ocorre para tensões maiores do que aquelas que nós já estudámos para o projeto estático. Na maior parte dos casos é para tensões inferiores àquelas que nós definimos para o projeto estático. A questão é que, como nós iremos ver, tem outros mecanismos que vão propiciar, originar esta ruptura por fadiga. Em termos de definições, há várias definições de fadiga, consoante diversas bibliografias. A que eu achei mais interessante é esta, que é dada pela American Society of Testing Materials, ASTM. E tem aqui, sobressair a bold e a vermelho, as palavras-chave que ocorrem, que estão relacionadas com este processo. Portanto, é um processo de alteração estrutural permanente, portanto, há uma alteração em termos de comportamento mecânico deste material, que é progressivo e localizado, ou seja, aparece num ponto onde temos a tal nucleação da fissura, o ponto inicial. Portanto, num componente qualquer, basta aparecer num pontinho, que terá características particulares, que nós já iremos abordar, e depois é progressivo, portanto, é irreversível. Ele vai necessariamente avançar esta fissura, esta fenda, esta primeira fenda neste local, com o subsequente número de aplicações das solicitações ou das extensões, vai progredir. Tem que haver tensões a atuar no material ou deformações dinâmicas, portanto, lá está, tem que haver alteração desta tensão. Portanto, se eu tiver sempre a mesma tensão aplicada, ou seja, sempre 50 megapascal, eu não vou ter um processo de fadiga. Estamos no projeto estático. Dimensionamos bem a estrutura para 50 megapascal, ela funciona sempre toda a vida. Aqui, a diferença é que ela pode ter 50, no mesmo ciclo pode passar a menos 50, tração, compressão, por exemplo, ok? E pode estar num ponto ou em vários pontos, e depois isto tudo vai culminar numa fenda ou numa fratura completa do material após ter sido aplicado um número suficiente de variações, um número suficiente de ciclos. Portanto, estas tensões ou estas extensões vão aplicar-se durante a vida do componente muitas vezes, e isto vai conduzir à ruptura por fadiga. Vamos ver se eu consigo passar aqui. Muito bem, aqui tem uma figura que é ilustrativa da importância que tem o acabamento superficial. Portanto, temos a duração da fadiga, como já vimos anteriormente, é dada por duas zonas, se quiserem, duas áreas, a iniciação da fenda e a propagação da fenda. Tem aqui o número de ciclos à ruptura, é dado pelo número inicial, número de ciclos de iniciação mais o número de ciclos da propagação. Portanto, estas duas fases que aqui aparecem, nestas 4 maiores. E a duração de cada um destes ciclos da iniciação ou da propagação está relacionada com o tipo de acabamento superficial que nós podemos encontrar. Reparem, se nós tivermos uma superfície muito bem acabada, com uma
um acabamento superficial, por exemplo, com polimento, a maior parte da vida deste componente é passada na fase da iniciação. Só quando aparece aqui nesta zona é que nós conseguimos ver a olho nu, é que passamos para a fase da propagação. Portanto, corresponde aproximadamente a 20%. Pelo contrário, se nós tivermos um componente em que já existe uma fissura, por mais pequena que seja, na superfície, pode ter sido deixada, por exemplo, por uma deficiente maquinação, a maior parte do tempo é passado, a parte da iniciação deste primeiro bloco é relativamente curto e a parte da propagação, ou seja, visível ao olho nu, ou seja, temos já uma macro-fenda, ocorre em 60%, 70% do tempo. E, portanto, até à tal ruptura final. Aqui vocês podem ver, nestas próximas figuras, qual é que é o aspecto, qual é que é a morfologia destas superfícies na secção transversal que partem por ruptura por fadiga. Portanto, esta ruptura, esta fratura por fadiga ocorre sem aviso prévio, portanto não dá qualquer tipo de aviso, portanto lá está, temos a nucleação, o crescimento microscópico, a propagação e depois a ruptura final. Temos várias características nestas superfícies, temos uma zona, está aqui designada como a zona 1, que é uma região lisa, tem um aspecto sedoso e brilhante, que corresponde à fase inicial da iniciação e da propagação, e depois a zona 2, que é a zona aqui central, em que tem um aspecto grosseiro, não regular, nem brilhante, que é onde se dá a ruptura final. Portanto, quando o material já não consegue suportar as tensões em jogo. Portanto, aqui, neste caso, não há qualquer sinal de deformação. Nesta zona inicial não há qualquer sinal de deformação plástica. Okay? As tensões são sempre inferiores às tensões de cedência. Mais um exemplo aqui, esta se calhar mais visível, nomeadamente a parte da propagação. Portanto, temos uma zona inicial que está aqui em baixo. Vou pôr aqui a anotação, aqui nesta zona A, está aqui em baixo, ok? Aqui foi onde aconteceu a tal fissuração, a tal fissura inicial. Depois ela cresceu, aqui, reparem que aparecem aqui umas bandas que vão avançando, neste sentido, ok? Estas bandas correspondem a avanços da fissura. Isto acontece e é visível desta maneira porque corresponde a velocidades diferentes de avanço da fissura. Ok, aqui por exemplo entre este ponto e esta distância aqui é maior do que esta aqui, por exemplo. Significa que nesta zona o componente esteve parado mais tempo e aqui este avanço corresponde a um tempo de serviço mais curto. E esta fissura foi-se propagando sempre até que chegou a este ponto e entramos na região 2 e tivemos a ruptura final. Cá está esta zona aqui, a tal zona de grosseira não regular, que corresponde a uma zona com deformação plástica pronunciada e corresponde à zona final de ruptura. Reparem que esta zona, neste caso, neste exemplo, isto é um exemplo de um parafuso de movimento, que nós iremos falar lá mais para o final do semestre, de rosca quadrada. Esta zona que aqui aparece, esta zona grosseira, é uma zona relativamente pequena comparativamente com a área da secção transversal. Isto significa que a tensão atuante, a tensão alternada externa, que nós temos que determinar, que resultou da solicitação, não sei, flexão ou outra qualquer, é relativamente baixa. Portanto, só mesmo quando o material atingiu este ponto é que já não conseguiu suportar a tensão externa.
Depois temos aqui mais um... Ver se eu consigo limpar isto tudo. Ok. Agora acho que tenho que fazer aqui o mouse e vamos passar para mais um exemplo. Agora aqui. E temos aqui outro exemplo. Esta foi uma fotografia que eu tirei na Bowling House, que fazem lingotes de aço inoxidável. Isto é um rolo que permite fazer a laminagem desses lingotes. E também podem ver aqui, este tipo de superfície, o tipo de ruptura que aqui está, indicia que a tensão em jogo era uma tensão muito elevada. Reparem que o material quase não conseguiu suportar nenhuma tensão, portanto ele partiu praticamente assim que houve o desenvolvimento desta fissura. Portanto, a área final de ruptura é extremamente elevada, comparativamente com a que vimos anteriormente, que era só um cantinho. Isto significa que esta tensão aplicada, a tal tensão alternada, era bastante grande. E aqui esta zona também é a tal zona grosseira, de aspecto grosseiro, não regular. Ok? Alguma questão, alguma dúvida? Estes são os tipos de fissuras e de rupturas que nós temos na fadiga. Não consigo aqui andar por trás. Sim, aqui. Portanto, para que ocorra este fenómeno de fadiga, temos obrigatoriamente é obrigatório que aconteça várias questões. Uma primeira, uma tensão elevada, embora seja inferior à tensão de cedência. Esta tensão tem que ter uma variação, portanto aumenta e diminui, ou pode ir a 50 megapascal e ir a 0, por exemplo. 50 0, 50 0, 50 0, e depois tem que ter um número de ciclos suficientemente elevado. No caso de um veio, por exemplo, cada rotação vai corresponder a um ciclo de carga. Vamos falar agora um bocadinho então de como é que esta questão aparece, ou seja, como é que aparece a nucleação. Qual é que é o mecanismo que origina a primeira fissura naquele ponto crítico. Este mecanismo que vamos aqui definir é válido para materiais dúcteis, que são aqueles que nós usamos. Portanto, estamos a falar de um aço, por exemplo. Portanto, materiais que têm uma elevada capacidade para se deformarem. Portanto, é esse mecanismo que está aqui descrito. Esta figura que vocês aqui veem são planos atómicos que foram deformados por ação de uma solicitação externa que originou uma tensão. Isto tudo que lá está a nível microscópico. Reparem, esta espessura que aqui aparece, esta espessura deste plano tem uma dimensão de 0,1 micrômetros. Portanto, 0,1 vezes 10 levantado a menos 6 micrômetros. Portanto, estamos a falar de deformações extremamente pequenas que não são visíveis a olho nu. Significa isto que qualquer tensão vai originar uma deformação deste género, vai originar um escorregamento dos planos deste género, formando extrusões, ou seja, nesta zona que aqui se vê, estamos fora da superfície do metal, ok? Isto é um metal, a superfície está aqui. E, portanto, quando nós aplicamos uma determinada tensão a nível microscópico, isto vai acontecer. Vamos ter aqui deslizamento destes planos. E podemos também ter, portanto, além destas extrusões, também as intrusões que aparecem aqui, ok? Ou seja, esta zona aqui está abaixo da superfície, por isso é designada por intrusão. Só mais um detalhe aqui, que também é muito importante. Este ângulo destas extrusões, destes planos, este ângulo aqui, com a superfície do metal que está aqui, ok? Isto é a superfície.
este ângulo que aparece aqui é um ângulo onde atuam, nós já falámos disto, as tensões de corte máximas. Não sei se vocês se lembram da resistência dos materiais, as tensões, e de materiais também. As tensões de corte máximas atuam em planos que fazem 45 graus. É aqui que vamos ter as maiores tensões e é, portanto, nestes planos a 45 graus que vamos ter estas linhas de escorregamento, estas deformações que vão conduzir à fissuração. Portanto, o que sucede é o seguinte, nós temos a aplicação de uma tensão, aplicamos uma tensão, por exemplo, a tensão alternada, ok? Vamos ter uma determinada deformação, epsilon. Esta deformação vai conduzir a estas extrusões. Retiramos a tensão. Estas extrusões vão recuperar. Estas deformações são deformações elásticas, vão recuperar. E, novamente, novo ciclo, novamente uma tensão, novamente estas deformações e assim sucessivamente. A grande questão aqui é que nós podemos ter este mecanismo a funcionar diversas vezes, mas podemos ter num ponto qualquer, nomeadamente aqui nestas zonas, podemos ter aqui nestes pontos mais expostos, aqui na superfície, podemos ter aqui uma superfície que não seja bem plana, que a nível microscópico podemos ter aqui um pequeno detalhe, ou seja, podemos ter aqui concentração de tensões, que nós já falámos, ok? O tal KT. Estou a ver aqui o K. Podemos ter aqui então o KT e a nossa tensão, vou ver se eu consigo fazer aqui, a nossa tensão máxima, como vocês já sabem, isto não é fácil de desenhar com o rato, estão lá, máxima, é igual a KT vezes a tensão nominal. E, portanto, se nós tivermos aqui uma concentração de tensões, este valor aqui do KT pode ser suficiente para que esta tensão máxima seja maior que a tensão de cedência, que a tensão limite elástico, e, se assim for, vamos ter aqui uma deformação plástica neste ponto. Entretanto, nós retiramos a tensão, mais uns ciclos de carregamento do componente. Esta pequena deformação vai originar nova concentração de tensões, mais pronunciada ainda, mais fácil é obter uma tensão máxima que é maior que a tensão de cedência, e com o subsequente aplicação do número de ciclos, vai chegar a uma altura em que aparece aqui uma pequena fissura nesta superfície, que depois, com a continuação da aplicação das tensões, mais 50, menos 50, mais 50, menos 50, 1, 2, 3, 1000 ciclos, 10.000 ciclos, 100.000 ciclos, e vai conduzir à fissuração, e a partir daqui, a partir do momento em que aparece a fissuração, vamos ter ela a crescer, a fissura vai crescer primeiro microscopicamente e depois vamos conseguir vê-la macroscopicamente até à ruptura final, ok? E, portanto, este é o mecanismo que está por trás do fenómeno de fadiga, ok? Alguma questão que queiram pôr? Vocês estão aí desse lado? Continuam aí, atentos? Sim. Sim? Só recapitulando aqui uma coisa. Às vezes, você estava a falar que, por vezes,
temos tensões máximas que acabam por ser maiores do que as tensões de cedência. Por isso temos ali uma deformação permanente e o acumular destas deformações que origina então a micro-ruptura e depois a propagação. Okay. Obrigado. Exatamente isso. E basta que o material, e a nível microscópico, não é difícil que o material tenha aqui imprecisões, portanto, a nível microscópico nós podemos ter várias asperidades e basta haver uma que seja significativa para que tenhamos aqui um KT elevado e que origine esta ultrapassagem da tensão de cedência. Ok? Depois disto, desta primeira fase, da fase da fissuração, da fase da nucleação, chamada nucleação da fenda, temos depois a propagação. Cá está a propagação desta fissura e depois vai continuar irreversivelmente até à ruptura final. Aqui temos a segunda fase, ou seja, já quando estamos na fase macroscópica da fissura, ou seja, quando é visível. Aqui temos 3 mecanismos diferentes para diferentes tipos de materiais. Este primeiro, que aparece, a primeira figura que aparece aqui, é para materiais dúcteis, portanto são aqueles que nós usamos. Esta primeira e a segunda, perdão, que é a tal propagação que é visível já numa outra imagem que eu já mostrei antes, portanto temos aqui a tal velocidade de propagação, parecem as ondas, as ondas que se formam na areia da praia, okay? Quando vão e vêm, é exatamente a mesma coisa. Portanto, isto está relacionado com a aplicação com mais frequência ou menos frequência das tensões e com a consequente depois oxidação, ou então por consciência destas microcavidades, portanto são microcavidades que depois vão crescendo. E aqui é para microclivagem que acontece em materiais de alta resistência, materiais frágeis. Depois, finalmente, para terminar esta parte da nucleação e da micropropagação e da propagação, temos aqui o caso da chamada estriação dúctil, que aparece nos materiais dúcteis, e que corresponde ao modelo que está desenvolvido para o crescimento da fissura. Portanto, tivemos a fase inicial da iniciação da fissura, da nucleação da fissura. Esta é uma fissura, portanto, estamos a falar de fissuras microscópicas e, portanto, aqui temos as tensões atuantes em função do tempo. Aqui não temos nenhum carregamento, portanto a tensão é zero. Depois, à medida que nós aplicamos uma tensão de tração, evidentemente, só as tensões de tração é que são responsáveis pelo aumento da tensão, da fissura. As tensões de compressão tendem a fechar a fissura. Portanto, se tivermos uma tensão de tração, seja devido à flexão, seja devido à tração, seja devido a outra solicitação, esta tensão de tração vai originar que nestes limites da fissura nós tenhamos, novamente a 45 graus, tensões de corte elevadas que vão conduzir a um aumento destas fissuras nestes pontos e depois retiramos esta tensão, ela vai recuperar, mas entretanto já avançou mais um bocadinho devido ao facto de esta tensão ultrapassar as tensões de cedência. Depois retiramos a tensão, ela volta a recuperar, mas a verdade é que já ficou um bocadinho, que depois é visível aqui neste andamento destas fissuras, nesta figura que aqui aparece. Portanto, a cada ciclo vai corresponder depois o avanço de uma fissura. Aqui temos o caso da aplicação de um ciclo em que a tensão varia entre o máximo e zero. Depois volta ao máximo, volta a zero, volta ao máximo, volta a zero. Isto assim sucessivamente. Portanto, imaginem que temos aqui um veio em rotação
com uma rotação de, por exemplo, 500 rotações por minuto, em cada rotação, em cada ciclo, vamos ter esta tensão a atuar e depois vai a zero. Atua, vai a zero. Um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, etc, etc. Ok? E, portanto, isto depois no final vai conduzir ao processo de ruptura final. Alguma questão em relação a esta última parte? Não há questões? Ora bem, então agora vamos passar para o módulo T2. Estamos no módulo T1. Vamos para o módulo T2. Este módulo T2, vamos falar das leis que regem este fenómeno de fadiga, portanto, em termos de tensões, em termos de deformações. Já analisámos o processo do ponto de vista microscópico, como é que ele aparece, e agora vamos ver como é que nós o tratamos em termos de engenharia. Primeira questão, portanto, eu, como já falei das tais curvas SN, vocês irão ver a seguir que são fundamentais. Vamos também definir as 3 tensões mais importantes deste fenómeno de fadiga e que vocês têm sempre que determinar: a tensão alternada, a tensão média e a tensão limite de fadiga. Vamos ver como é que nós podemos fazer esta determinação. Ora bem, em termos do tipo de ciclo, nós podemos encontrar diversos tipos de ciclos, portanto, diversos modos de como é que as tensões variam ao longo do tempo. Basicamente, há 2 grandes tipos de ciclos. Ciclos de amplitude-tensão constante, que são aqueles que nós vamos abordar. Portanto, em que a tensão varia sempre entre um valor e outro, constantemente, ou seja, entre 50 e menos 50, e toda a vida do componente é feita sempre com esta variação, mais 50, menos 50, mais 50, menos 50, ok? E depois temos os ciclos de amplitude-tensão variável, portanto, em que as tensões podem variar de um modo completamente diferente. Em relação aos ciclos de amplitude-tensão constante, são aqueles que nós vamos estudar, basicamente nós temos 2 tipos, alternado ou repetido. O alternado é um tipo de ciclo em que a tensão média é igual a zero. O repetido é um tipo de ciclo em que a tensão média é diferente de zero. Portanto, o alternado digamos que é o caso mais simples de fadiga, quando a tensão média é igual a zero. O repetido é o caso mais comum, portanto, é quando a tensão média é diferente de zero. Nós já vamos ver como é que calculamos a tensão alternada e a tensão média. Este ciclo pulsante também é um ciclo muito utilizado na prática, que é um ciclo repetido, mas com a particularidade de a tensão mínima ser igual a zero. É o caso que nós vimos anteriormente aqui. Onde é que eu vi isso? Foi aqui neste... Exatamente. Aqui. Falámos ainda há pouco. Portanto, a tensão vai a um determinado valor e volta a zero. Vai a 50, volta a zero. Vai a 50, volta a zero. Isto é o ciclo pulsante. Ok? É um ciclo repetido, porque a tensão média é diferente de zero, mas tem a particularidade de a tensão mínima ser igual a zero. Em termos dos ciclos de amplitude de tensão variável, portanto, em que a tensão pode variar de diferentes formas, há basicamente 2 tipos, por blocos ou completamente aleatório. Nós já vamos ver estas figuras, se calhar vale mais a pena mostrar a seguir já estas figuras do que estar aqui a falar sobre esta questão. Em termos do modo como estes ciclos se repetem, nós vamos usar a onda sinusoidal, que é usada na prática, nomeadamente quando falamos em motores elétricos, por exemplo, em que a tensão é dada por esta equação que aqui aparece e é representada através de uma sinusoide. Ok? É isto que aqui está. Portanto, estamos a falar de uma tensão que varia de um modo sinusoidal e que é representada desta maneira. Portanto, aqui nesta figura 14.9a temos o caso simples de um ciclo alternado, ou seja, a tensão média é zero, ok? A tensão média é esta aqui, é exatamente igual a zero.
E aqui temos um ciclo repetido, em que a tensão média tem um determinado valor. Este que aqui está, por exemplo. Aqui, na 149C, temos o chamado ciclo de amplitude de tensão variável. Portanto, as tensões variam, mas por blocos. Portanto, temos um bloco daqui até aqui, em que as tensões variam entre o máximo e o mínimo, que tem, sei lá, mais 50 e menos 50. Depois, este segundo bloco, temos um ciclo de tensões em que elas variam entre, sei lá, mais 30 e menos 30. Ok? E temos um terceiro bloco, em que as tensões variam entre mais 80 e menos 80. O estudo analítico deste ciclo de tensões é bem mais complexo do que aqueles que nós vamos abordar e que são os ciclos de amplitude de tensão constante. Para vocês terem uma ideia, isto é possível de tratar, é um facto, podemos fazer cálculos sobre isto, mas se nós alterarmos esta ordem de aplicação destes ciclos, portanto, se primeiro for este, a seguir for aquele e o terceiro for este, já vamos obter outro resultado. E, portanto, a própria sequência destes blocos altera o resultado final. E o mais complexo é este aqui. Portanto, que vocês têm um ciclo completamente aleatório. Perdão. Como é que eu fiz isto? Queria... Assim. Portanto, este ciclo é um ciclo completamente aleatório. Portanto, em que as tensões variam de uma forma completamente arbitrária. Ok? Temos que ter tensões de tração sem qualquer continuidade umas com as outras. Hoje em dia já é possível, e isso é feito em muitos casos, é possível ter, por exemplo, se quisermos testar a suspensão de uma barra de uma suspensão de um automóvel, é possível nós irmos para o terreno, medir as tensões aplicadas, registar essa medição e depois fazer um teste, um ensaio, num banco de ensaios, numa máquina de testes, em que simulamos exatamente aquilo que nós acabamos de fazer no terreno. De qualquer modo, o tratamento, como vocês podem imaginar, é bastante complexo, nomeadamente do ponto de vista analítico. Ora bem, estes ciclos que aqui são representados têm uma determinada frequência, portanto, a frequência é determinada a partir da relação entre o número de ciclos e o tempo, e, portanto, podemos ter frequências da ordem dos 50 Hz, 200 Hz, 100 Hz, ou seja, 100 ciclos por minuto, 150 ciclos por minuto, enfim, depende. Aqui em baixo tem outro tipo de tratamento destas tensões, nomeadamente a partir de um triangular e de um trapezoidal, que nós também não vamos falar. Nós só vamos falar deste tratamento sinusoidal, que as máquinas que são usadas mais frequentemente utilizam. Ora bem, em termos de tensões, portanto, estes são os tipos de ciclos que nós podemos encontrar e nós temos sempre que definir qual é que é o tipo de ciclo. Só mais uma questão aqui que eu não abordei e é muito importante. Portanto, reparem aqui, tem a tensão média, esta tensão aqui, portanto é a tensão desde a origem até àquele ponto. Esta é sempre a tensão média. E tem a tensão alternada, portanto aqui é a tensão máxima, esta é a maior tensão, ok? Aqui é a tensão máxima. Tem aqui a tensão mínima, portanto daqui até aqui. E este valor aqui é justamente a tensão alternada que nós iremos falar há pouco. Portanto, cá estão, tem sempre que determinar estas duas tensões, a tensão alternada e a tensão média. Ou seja, tensão alternada e aqui a tensão média é igual a zero, ok? O ciclo alternado, a tensão, isto é um M bonito, é igual a zero. Ok? Portanto, só têm que determinar a tensão alternada. Neste caso, a tensão alternada, como vocês podem ver aqui, é exatamente igual à tensão máxima. Ok. Vamos passar o acetato. Está. Portanto, aqui estão as duas tensões então que eu falei e que nós temos sempre que determinar. Portanto, a tensão média, como o próprio nome indica, é semissoma das tensões, ou seja,
a tensão máxima mais a tensão mínima sobre 2. Portanto, esta tensão é uma tensão, digamos, constante, ok? Portanto, se nós calcularmos a máxima mais a mínima sobre 2, obtemos esta que ainda há pouco referi, tensão média. A tensão alternada, como o próprio nome indica, é aquela que vai alternar ao longo da vida do componente e é calculada a partir da subtração entre a tensão máxima e a tensão mínima sobre 2. Enfim, depois podem também calcular a amplitude da tensão, máxima menos a mínima. Depois cá tem, para um ciclo de tensões alternado, a tensão média é igual a 0, para um ciclo de tensão repetido, tensão média diferente de 0, o ciclo de tensões pulsante, tensão mínima é igual a 0. Há outro parâmetro que é muito importante e que é muito utilizado em fadiga, que é chamada razão de tensões, que é uma relação entre a tensão mínima e a tensão máxima. Por exemplo, para um ciclo pulsante, o R é igual a 0. Para um ciclo alternado, o R é igual a menos 1. Okay? A tensão mínima e a tensão máxima são iguais em valor, mas uma é simétrica da outra. Okay? Chamar a atenção para outro facto, que é, como eu já disse, vocês hoje vamos, nomeadamente na aula TP que vão ter a seguir, vamos falar só de tensão, de ciclo de tensões alternado, portanto, quando a tensão média é igual a 0. Na próxima semana continuaremos para os outros casos de tensão, ou seja, para tensões, ciclo de tensão repetido, quando a tensão média é diferente de 0, que é o mais generalista, ok? Continuando, portanto, nós temos que determinar a tensão alternada, temos que determinar a tensão média. Do lado das tensões admissíveis, que aqui se chamam tensão limite de fadiga, também temos que saber qual é que é o seu valor. Esta tensão limite de fadiga é uma característica do material. E, portanto, temos que fazer ensaios que nos permitam saber qual é que é o comportamento à fadiga dos materiais. Aqui têm 2 exemplos de equipamentos, de máquinas, que permitem fazer estes ensaios de fadiga. Uma com flexão rotativa, portanto, basicamente temos um provete que é submetido a um momento fletor e é posto em rotação. Enfim, tem uma carga, tem aqui o provete em baixo, o provete está em rotação, é possível através destas medições calcular qual é que é o momento fletor. Tem aqui também um conta-ciclos para saber qual é a duração do componente e, portanto, poder dizer que quando ele parte, a máquina para e sabemos qual é que foi a duração. Por exemplo, 200 vezes 10 ou 200.000 ciclos, por exemplo. E depois aumentamos a tensão alternada e obtemos 150.000 ciclos, por exemplo. Aumentamos anualmente a tensão alternada e obtemos 100.000 ciclos. Isto permite-nos determinar as tais curvas, tensão alternada, números de ciclos de ruptura. As tais curvas SN. Portanto, é possível usar máquinas de flexão rotativa, máquinas de flexão plana, portanto, em que temos um provete de secção transversal retangular, submetido à flexão. E vocês têm no laboratório de materiais, logo quando descem as escadas do lado esquerdo, têm uma máquina de tração de fadiga, portanto, que faz tração, podem ter tração compressão, podem ter tração e a tensão mínima ser 0, portanto, é só uma questão de programar. Portanto, nesse laboratório de materiais tem uma máquina de ensaios de tração, que é a ZVIC, que só faz ensaios estáticos, e depois tem essa, mais perto das escadas, que permite fazer ensaios de fadiga. É possível nós controlarmos a tensão com, por exemplo, mais 20 megapascal, menos 20 megapascal. Aqui tem as tais curvas SN, que eu falei. Estas curvas SN, portanto, permitem-nos então saber qual é que é o comportamento à fadiga dos materiais. Ok? Em abscissas, perdão, em ordenadas, colocamos as tensões alternadas, em abscissas colocamos a duração e depois vamos fazendo ensaios. Portanto, começamos com um determinado nível e obtemos um determinado ponto. Ok? Ver se eu consigo fazer aqui. Se isto dá assim. Portanto, imaginem, tínhamos aqui um nível de tensão e obtínhamos aqui um determinado ponto.
Estão a ver este ponto vermelho? Está toda a gente aí ainda? Então? Ninguém me ouve. Quando tiverem dúvidas, digam. Só parece que estou aqui a falar sozinho. Certo. Portanto, estava a dizer então, fazemos um ensaio e representamos qual é que foi a duração à fadiga, qual é que foi o nível de tensão obtido. Depois, a grande questão da fadiga e desta construção destas tensões está relacionado com o número de ensaios que nós fazemos para cada nível de tensão. Imaginem que nós tínhamos aqui, sei lá, 200 megapascal e podemos encontrar, e por isso é que esta questão da fadiga é difícil de tratar, porque podemos encontrar para o mesmo nível de tensão diferentes comportamentos. Esta questão da fadiga é uma questão, estes ensaios de fadiga têm elevada dispersão de resultados, ou seja, para a mesma tensão é possível encontrar diferentes níveis de duração. Por isso é que nós trabalhamos com tratamentos estatísticos deste problema. Enfim, mas depois, em função do número de ensaios que nós fazemos para cada patamar, isso depois tem a ver com o orçamento que se tem a ver com a responsabilidade da obra. Não é a mesma coisa nós fazemos ensaios para, sei lá, a asa de um avião e vocês têm que pensar que as asas dos aviões, por exemplo, são feitas, ou nas asas dos aviões, são feitos ensaios de fadiga em tamanho real. Portanto, é usada uma asa em tamanho real e é aplicada numa máquina de ensaios de fadiga. Não é um ensaio com um provete daquele material que é usado na asa, não. É a mesma asa que vai ser testada. E, portanto, isso tem, evidentemente, custos brutais. Depois a asa partiu e já não serve, temos que fazer várias para ter uma curva deste género. Ok? Pronto, mas depois vamos descendo o nível, vamos obtendo resultados, até que chegamos a um determinado nível, por exemplo aqui, em que já não existem, já não tem ruptura. Portanto, até aqui os provetos partiam, a partir de um determinado nível, que é dado nos nossos casos para este patamar que aqui aparece. Conseguem ver este número que aí está? Quem é que consegue ver o número? Ninguém? 10 elevado a 7, não é? 10 elevado a 7, ou seja, 10 milhões de ciclos. Este é o valor que é considerado, e é o que nós vamos usar, para dizer que a partir deste valor o componente tem uma duração infinita à fadiga. Portanto, se suportar a vida de 10 à sétima no ensaio, significa que não vai ter uma ruptura por fadiga. 10 à sétima, ok? 10 milhões de ciclos. Do outro lado, o valor mínimo que aqui aparece. Aqui está com 10 à quarta, 10 à quinta. Nós vamos usar um bocadinho mais anterior, que é 1000 ciclos. Ou seja, 10 ao cubo. Esse valor é para quê? 10 ao cubo? É, digamos, o patamar mínimo que nós vamos considerar para uma duração à fadiga. Ou seja, dito de outra maneira, as tensões vão aumentando, certo? A partir deste valor, 10 ao cubo, ou seja, de 1000 ciclos, nós vamos passar para aquilo a que chamamos fadiga oligocíclica. Isto é, fadiga a baixo número de ciclos, ou seja, fadiga que entra já no regime plástico. Já vamos ter deformação plástica. Ok? E como eu já disse várias vezes, nós trabalhamos no regime, eu vou escrever aqui, no regime elástico. E, portanto, para tensões abaixo da tensão limite de elasticidade, abaixo da tensão de cedência. E, por conseguinte, convencionamos que esta fadiga, chamada fadiga a longo termo, aparece a partir dos 1000 ciclos.
ok? 10 ao cubo, certo? Nós já vamos ver, vocês irão ver isso com mais detalhe na próxima aula, mas estas curvas SN vão ser definidas a partir destes pontos limite, ou seja, 10 ao cubo e 10 à sétima. Para os materiais que nós temos aqui, que nós usamos mais, no caso dos aços, estas curvas SN têm um comportamento deste género, ou seja, uma reta e depois um patamar, ok? Este patamar é o tal que é definido para 10 à sétima, ok? Significa isso que para valores abaixo deste patamar, nós não vamos ter, portanto, quando a minha tensão alternada cai nesta zona, nós não vamos ter ruptura por fadiga, ok? O caso do alumínio, vocês têm aqui o exemplo de um alumínio, uma liga de alumínio, e como podem ver, a curva não é uma reta, a curva SN, é antes uma curva e não existe patamar. Portanto, no caso dos alumínios, nós não podemos dizer que não vai haver nunca uma vida infinita. Não vai haver nunca uma ruptura. Pode acontecer, ok? Enfim, temos aqui este valor é 10 à oitava, mas pode aparecer para 10 à nona ou 10 à décima. Se bem que, não sei se vocês estão a perceber bem, 10 à oitava significa 100 milhões de ciclos. Comparem 10 milhões com 100 milhões, é uma barbaridade. Mas, portanto, efetivamente, se o componente for uma liga de alumínio, não podemos garantir que não haja uma ruptura por fadiga. Portanto, vários aspectos importantes aqui. Portanto, esta é a curva que nos permite então determinar as características à fadiga dos materiais. É uma curva bilogarítmica, tanto nas ordenadas como nas abscissas temos logaritmos decimais. A equação é aquela que está aqui representada, que eu estou agora a traçar aqui, ok? É uma equação que é função do logaritmo da tensão e do logaritmo do número de ciclos. E depois tem constantes, que nós vamos ter também que determinar, ok? E o outro ponto importante é que esta tensão que é definida aqui nesta curva SN é esta que aparece aqui, que eu agora estou a envolver. E é a tensão limite de fadiga, sigma, F e 0. Portanto, esta tensão sigma F0 é dada, portanto, é definida a partir deste patamar de 10 à sétima ciclos. Portanto, é o valor a partir do qual, se a minha tensão aplicada, ou se quiser a minha tensão alternada, for menor do que sigma F0, eu não vou ter ruptura por fadiga. Portanto, esta é a chamada curva básica, ok? Esta curva que aparece aqui, que é obtida a partir dos ensaios de fadiga, é a chamada curva básica, ok? Não sei se eu consigo aqui escrever. Curva básica. Ficou escondido. Está aqui por trás do vídeo. Certo? Curva básica. Portanto, esta tensão limite de fadiga ou é dada, ou eu vos digo, com base na tabela de materiais, a tensão sigma F0 é, imaginem, 200 megapascal, ou então também há formas de a relacionar com a resistência à tração, que nós também podemos ver isso mais para a frente. Ok? Portanto, curvas SN. Vamos apagar todos estes desenhos e vamos passar para, então,
Não é isto que eu queria. Isto não está fácil. Assim é que é. Cá está aquilo que eu vos falei há pouco. Portanto, o fenómeno de fadiga é um fenómeno que tem diversas variáveis, como nós iremos ver na próxima aula. Há muitas variáveis que vão condicionar o processo e, portanto, vamos ter uma elevada dispersão de resultados. Significa isso que nós, quando estamos a fazer um cálculo à fadiga, temos que entrar com um coeficiente de fiabilidade, ou se quiserem, de probabilidade de falha. Ok? Que, dependendo da aplicação, vai condicionar o nosso cálculo. Esta parte aqui eu não vou falar. E vamos passar agora, onde é que está aqui? Módulo 2. Vamos partilhar o outro. Onde é que está aqui? Ok. Portanto, este é o tópico 4, que vocês irão abordar com mais detalhe daqui a pouco. Mas este aqui, portanto, como já vos disse, nós vamos fazer a análise à fadiga, o projeto à fadiga, através do dimensionamento à amplitude de tensão constante. Portanto, a variação da tensão é sempre a mesma, ao longo da aplicação do ciclo. E a tensão limite de fadiga é dada aqui por esta equação que aqui aparece, a equação 14.27. Esta que aqui tem, σf, é dada por este conjunto de coeficientes. Vocês depois com o professor Paulo Gameiro vão falar mais em detalhe da determinação destes coeficientes, mas para que vocês percebam bem esta questão, portanto, nós temos aqui esta tensão que eu vos acabei de falar, tensão σf0, e depois vamos corrigir esta tensão, portanto, que é obtida a partir dos ensaios de fadiga, depois é corrigida por um conjunto de coeficientes e vai-nos originar a tensão limite de fadiga, a tensão admissível de fadiga, σf, para o nosso caso em particular. Portanto, partimos de uma propriedade do material, corrigimos com diferentes fatores, a concentração de tensões, por exemplo, a temperatura, fiabilidade, tamanho, acabamento superficial e obtemos a tensão limite de fadiga para a nossa situação. E depois é uma questão de compararmos a nossa tensão com este valor. Eu vou abrir agora aqui um quadro em branco para vos explicar como é que funcionam estas curvas, que acho que é fundamental que vocês percebam. Ora bem, quadro em branco, vamos ver se eu consigo escrever aqui como deve ser. Então, eu vou desenhar aqui primeiro uma curva ESN. Vou usar primeiro, talvez aqui uma reta para ser mais fácil. Aí está, portanto, esta é uma curva ESN. Desculpa. Agora vou traçar aqui a curva inclinada, a zona inclinada. Portanto, estamos a falar de um material, de um aço. E, portanto, eu vou usar a curva correspondente ao aço, que tem um patamar, ok? Aqui está definido o tal limite 10⁷. E vou designar esta curva como a curva básica, que nós acabamos de ver agora, certo? Portanto, curva básica significa que esta, aqui,
Isto é engraçado. Por aqui. Esta é a tal tensão limite de fadiga. O problema agora é que eu escrever, vou pôr aqui, contexto. Tensão limite de fadiga da curva básica. Portanto, ao sigma F0. É melhor por aqui. Tensão sigma F0. Ok? Conseguem perceber assim? Portanto, este é a curva SN que nós encontramos. Tensões. E aqui tenho duração, ou se quiserem, número de ciclos. Ok? Depois, fazemos então a correção com a tal equação. Vamos lá ver se aparece aqui. Fazemos a correção desta tensão limite de fadiga com estes coeficientes todos e obtemos sigma F. Certo? Estão a seguir? Digam ao menos que sim. Então? Sim. Pronto. Sim. Então agora vamos fazer aqui outra curva. Vou lá aqui, sei lá, pode ser azul. E a nossa nova curva, corrigida com os coeficientes todos, será qualquer coisa como isto. Ok? Esta é a que eu designo curva. Não, tem que ser azul. Curva admissível. Ok? E aqui definimos a tensão limite de fadiga, o tal sigma F. Sigma F, certo? Portanto, passamos de um valor, imaginem, que a curva admissível, que a curva básica nos dava um valor de 200 megapascal, corrigimos dos diferentes coeficientes, aqueles coeficientes estavam dentro de parênteses, no máximo são iguais a 1, portanto variam entre 0 e 1, e portanto estes coeficientes vão reduzir o valor da tensão limite de fadiga, sigma F0, e portanto baixamos a tensão para este valor. O nosso projeto, a equação de dimensionamento, será agora dada por tensão alternada, que nós temos que determinar, menor ou igual que a tensão sigma F. Ok? Ou seja, se a minha tensão alternada estiver compreendida aqui neste valor, isto significa que eu vou ter vida infinita. Se a minha tensão, vou mudar aqui agora de cor,
Se a minha tensão, sigma A, for maior do que a tensão limite de fadiga, significa que o componente vai partir, vai haver ruptura por fadiga. Ou seja, vida finita. Ou seja, é qualquer coisa como isto. A tensão é maior que a tensão σf e, portanto, eu vou ter aqui uma vida finita. Como eu já vos disse, estes limites, nesta zona inclinada da curva, são dados por um, 2. E agora vamos escrever aqui, olha se eu consigo. Já escrevi isto anteriormente, é só relembrar. 10 ao cubo, 10 à sétima. Ok? Portanto, se a minha tensão alternada é maior que a tensão limite de fadiga, eu vou ter aqui uma vida que corresponderá a um número de ciclos entre 10 ao cubo e 10 à sétima. Portanto, para isso eu preciso calcular a equação desta reta. E, portanto, preciso saber que pontos são estes. Vou lá ver se eu consigo fazer aqui um pontinho. Um ponto. E outro ponto. Opa. Aqui será o ponto A. Não. Preto. Ponto A. Aqui terei o ponto B. Ok? Portanto, tenho 2 pontos. Sei quais são as coordenadas destes pontos. Este aqui ainda não disse, mas é 90% de sigma R. Também posso marcar aqui. Portanto, este ponto aqui é 0,9 vezes sigma R. Ok? Portanto, determino a equação desta curva e depois sei qual é que é a duração à fadiga deste meu componente. Ok? Dúvidas, questões? Digam lá. Vossa Justiça. Só uma questão. Esse tipo de gráfico é comum a qualquer tipo de aço e o que vai alterar é apenas o declive da reta, certo? Altera o declive da reta e altera também... E altera também, sim, os pontos A e B. Bem, o ponto A, lá está, depende do material, mas depende da resistência à tração do material. Não, eu estava a falar o tipo de comportamento. O comportamento nos aços é semelhante, só vai alterar assim, o sim. declive. É uma reta inclinada, que tem um declive negativo e depois tem um patamar. Okay. É com base nisso que nós trabalhamos, ou seja, nós partimos sempre do princípio que o nosso material, a partir de 10 à sétima, tem vida infinita. Não parte por fadiga. Ou seja, para 10 milhões de ciclos. Ok? Ok. Imaginem que vocês têm uma máquina ferramenta que trabalha a 2000 rotações por minuto. Se vocês fizerem o cálculo, até chegar a 10 milhões de rotações, é muita hora de trabalho. Ok? Portanto, é um número que é, digamos, que é mais ou menos seguro, se assim se pode dizer. Ok?
Desculpe, professor, só uma dúvida que eu acabei por não captar. Sim. A curva básica, nós achamos-la por experimentação e a curva admissível é apenas uma segurança ou não captei muito bem? A curva admissível é obtida a partir da equação 1427. Sim. Nós temos a curva básica, depois afetamos essa curva básica, que é a característica do material. Depois ajustamos essa curva básica com o conjunto de coeficientes. O fator KPS, acabamento superficial. Temos que ver qual é o acabamento da nossa peça, qual é o tamanho da nossa peça, qual é a fiabilidade que pretendemos, qual é a temperatura de serviço, quais são as concentrações de tensões, qual é a concentração de tensões que temos, qual é o coeficiente de segurança, e estes fatores todos vão permitir fazer o ajuste para o nosso caso desta curva básica. Exato, para a nossa peça, para o nosso veio, para o que nós... Exatamente, para aquilo que nós estivemos a estudar. Exato. Fazemos o ajuste. Sim, diga. A curva básica é dada por testes ao material, não é à nossa peça. Não, exatamente. É o material e o teste é feito em condições em que todos os coeficientes que eu falei agora, acabamento superficial, tamanho, temperatura, fiabilidade, concentração de tensões, tudo isso é igual a 1. Portanto, são situações ideais. Okay. Temos um provete que tem um acabamento excelente, é feito o ensaio numa atmosfera controlada e, portanto, é só função do material o valor que nós encontremos para a tensão limite de fadiga sigma F0. Depois aplicamos isso para o nosso caso. E aí baixamos, imagino, de 200 para 50, ou 34, ou 42. Ok? Ou seja, determinamos a tensão limite de fadiga sigma F. E esse depois, esse valor que nós vamos comparar com a nossa tensão aplicada no componente. Do lado esquerdo temos sempre as tensões aplicadas, do lado direito as tensões admissíveis, tal como fazíamos no projeto estático. Certo? Certo, obrigado. Mais questões? Não há? Ora bem, eu acho que por esta parte, eu tenho aqui, desculpem, tenho aqui, onde é que está? Vou partilhar só esta, portanto este é a tal tensão limite de fadiga admissível, os tais coeficientes que vocês vão aprender a calcular a seguir, e depois tem aqui estes fatores, isto vocês vão ver. O que eu vos queria mostrar é então cá está esta curva que eu acabei de desenhar, que vocês têm aqui, muito mais bonita, muito mais bem traçada, com os tais pontos A e B, ou seja, a curva básica e a curva admissível, com os tais pontos A e B que aparecem aqui. Ok? Isto depois é para a próxima semana. Ok, se não há questões, portanto, da minha parte também nós já abordámos o que tínhamos a abordar. Então vamos passar para o teste prático, se estiverem de acordo. Certo? Sim. Ora bem, onde é que está isto? Aqui. Conseguem ver? Sim, conseguimos. Agora fugiu. Agora já não. Olha, não consigo pôr em câmara total. Tem que ficar assim. Conseguem tirar o QR Code? Sim, já deu. Já deu? Já toda a gente tirou? Sim. Vou experimentar outra vez, ver se isto funciona. Não sei porque é que isto não funciona. Já sei, porque tenho isto partilhado. Eu queria aparecer.
Nós, em princípio, vamos manter esta metodologia com a pergunta no final e depois vocês depois decidem se querem usar ou não querem usar esta avaliação. Depois requer que a gente diga ou só no final é que a gente escolhe? Não, vocês escolhem, não precisam dizer nada. Portanto, eu não posso, devido a estas circunstâncias, não posso estar a impor nada. Portanto, vocês depois, quando for a avaliação, vocês dizem se querem usar ou não querem usar. E quando souberem depois o valor da correção. Por defeito é a escolha que fizemos no princípio. Em princípio a não ser que haja alguém que não possa vir a estas sessões ou, enfim, ou esteja limitado, não sei. Portanto, também não posso ser prejudicado por isso. Mas em princípio a ideia é continuar com o que estava estipulado. Sim. Não estou a conseguir entrar. Não está a conseguir? Desculpe, o QR Code excedeu o seu limite de verificação mensal. É lá, você arranjou uma aplicação complicada. Então, mas ele, desculpe, escrever esse link que está aí, acede diretamente. Também pode escrever o link que está aqui. É o que eu fiz, não tinha. Pois a sua aplicação que tem no telemóvel é que lhe permite fazer isso. Faça pelo link. Mas isso nem é preciso de aplicação, basta a câmera normal do telemóvel isso. Ele converte logo? É. Pensava que era preciso uma aplicação. Não. Também se calhar depende do telemóvel. Já conseguiu, Vítor? Ainda não. Já consegui. Ok. Obrigado. Então já sabem, da próxima semana, à mesma hora, no mesmo lugar, eu vou mandar, entretanto, mais um convite, vou marcar isso na aplicação, e 2 a 8 dias às 18, vamos para nova aula de fadiga. Agora com tensão média. Apesar de irmos com uma aula de atraso, a frequência mantém-se no mesmo dia. Mantém-se, mas a primeira frequência eu vejo com muita dificuldade que nós consigamos fazê-lo. Sou muito franco. Nós conseguimos ter aulas presenciais no final de abril, era um feito. Tinha que isto correr muito bem ao nosso país. A questão não é a matéria dada até lá, a questão a presença. Sim, exatamente. A matéria não é problema, de certeza. É mais a questão da possibilidade ou não de haver aulas presenciais. E não faz sentido estar a fazer uma avaliação à distância neste tipo de matéria. Não é possível. Mas para já fica assim. E depois, como se vai fazer o balanço no dia 9, depois em função daquilo que for determinado, ajustamos. Agora, a avaliação contínua continua a ser feita, o trabalho também continua a ser contabilizado, tal como estava previsto. A única questão pendente é mesmo essa questão da avaliação presencial. Ok. Muito bem, muito obrigado pela vossa presença. Continuação de bom estudo, continuação de saúde. Os que puderem fiquem em casa, os outros não se exponham muito. Ok? Fiquem bem. Até para a semana. Obrigado. Até a semana. Boa noite. Deus, boa noite.